As bruxas da cultura do litoral catarinense, de origem açoriana, são irrecuperáveis. Como são descritas por Franklin Cascais, elas perdem até sua condição humana. A pele coberta de escamas, a mão feito garra e a cara como um bicho. Elas se apresentam nuas como nasceram, mas em forma muito diferente desta. Não podem nem ser reconhecidas como mulheres, quanto mais quem olha e identificar quem são. Essas bruxas assim descritas são o próprio arquétipo feminino do mal. Mas antes de acusar essa cultura como machista, é bom lembrar que o seu contraponto, aquela que nos defende desse mal, que enfrenta as bruxas, são também mulheres, as benzedeiras, ou como são conhecidas noutros lugares do Brasil, as rezadeiras. Elas não são apenas curandeiras nessa cultura de origem açoriana. Elas são aquelas que conseguem enxergar as bruxas que ninguém consegue ver. E a sua sabedoria está na cultura, como contam algumas histórias que agora vocês vão ouvir. Como a história do Diolindo, que tinha tido uma menininha, coisa mais linda. Ela tinha nascido saudável, rosadinha. A mulher do Diolindo estava bem? Estava todo mundo contente. As coisas tinham passado como geralmente a gente pede, mas nem sempre vem. Até que Diolindo recebeu a visita de uma parenta distante, a Dedela, mulher que ele jamais iria convidar, muito menos esperava que aparecesse por lá. Era mulher muito estranha. Fumava um charuto fedorento, usava calças de homem e um tamanco de cepo pesado. Na frente da igreja ela nem passava, e se o padre vinha por lá, era para lá que ela saía a correr. Todo mundo desconfiava, mas prova ninguém tinha. Mas então as pessoas apenas se afastavam. Dedela apareceu por lá, uma conversa que não rendia, não desenrolava, nem dizia a que tinha vindo. Depois que foi, eles ficaram espantados. 2 dias depois dessa visita, a filhinha começou a definhar. Chorava dia e noite, por cima não queria mamar, por baixo se esvaindo. E umas manchinhas aparecendo na pele. O Diolindo ficou preocupado, falou para a mulher que ia lá no desterro, na Vila Capital, para buscar remédio do doutor, quem sabe lá na botica pudessem dar. Ele estava muito preocupado e tinha que procurar ajuda para a menina curar. Eu estava lá fora, se ajeitando para sair, quando a vizinha se aproximou e pediu para dar o parecer, que disse que aquilo ali não era para doutor curar nada, não. Aquilo era empresamento, bruxa. E ele só podia curar a filha com a ajuda de uma boa benzedeira, que ela conhecia a Sinha Chica do Manepê do Maré Seca, lá da freguesia da Lagoa. Ele que fosse até lá. Diolindo aceitou a recomendação, até porque chegando na Lagoa da Conceição era muito mais perto do que lá na Vila do Desterro. Ele chegou ainda de dia. Era dia quando a mulher entrou no quarto e já foi lançando um desafio para as bruxas que ela via ali, com os olhos grelados, espantado, acocorada num canto. Falou que ela ia mandar aquelas catervas, daquelas mulas sem cabeça, lá pro fundo da água salgada.
aonde boi preto não berra e onde criança não mama. E ali começou a tirar as coisas da bolsa e a rezar e a benzer um Jesus crucificado por cima do berço da criança, abriu a roupinha, passando água benta na pele da criancinha. E a reza, e o Diolinda, a mulher, com os olhos arregalados, espantado, só olhando ela realizar o ofício que sabia fazer. O tempo passou e por fim ela falou: a vossa criança agora vai ficar bem. Não vai ter mais problema não. E o seu Diolindo me leva para casa, que o dia ainda tá bom para eu fazer minhas coisas que eu deixei. Diolindo levou a mulher. Quando voltou, era a boca da noite. E ele se lembrou. Tinha deixado linha de espera, o espinhel, pro peixe morder. Devia ter peixe por lá, ele não ia deixar. Então, botou a canoa na água e saiu a remar, em pé, para dentro da escuridão que aumentava. Quando ele estava lá no meio da lagoa, ele lembrou que no seu benzer, a benzedeira falou que ia mandar aquelas mulas sem cabeça das bruxas pro fundo do mar salgado, da água que ele estava. Meu Deus do céu, onde é que eu me meti? Então a água começou a se agitar e alguma coisa roçava o fundo da canoa e querendo virar, se ele caísse na água se afogava, ele não sabia nadar. Eram as mulheres bruxas. Ele via escama, mas braços e pernas a nadar. Então lembrou que a mulher usou o signo de Salomão para fazer o seu benzer, para expulsar as bruxas de lá. Pegou a faca e começou a riscar no fundo da canoa o signo de Salomão. E no que terminou, a água serenou. E se alguma bruxa roçava a quilha da canoa, do outro lado, ele via uma mulher nua, saindo a nadar para a escuridão, para ninguém ver quem era que estava lá. Ele então conseguiu voltar. E graças a essa lembrança, ele se salvou. Desde então, sempre desenhou na proa da embarcação a cruz do signo de Salomão. E como o povo da lagoa fala, a cruz do sino de São Simão. Isso, segundo ele, que aprendeu olhando a benzedeira, até hoje lhe dá proteção. Mas nem sempre foi assim. É porque se as bruxas sempre perdessem, nós nem estaríamos lembrando delas aqui. Às vezes, elas saem vencedoras, como essa história que eu vou contar. Lá da Lagoa da Conceição, da ilha de Santa Catarina, há muito tempo atrás, o Bilé pegou os 2 filhos mais velhos, subiram o morro da lagoa, botaram um pedaço de mata no chão para botar fogo e fazer plantação. Plantavam milho, mandioca, cana e feijão. Deixaram lá uma figueira que crescia com aqueles galhos esparramados, cheios de barba de velho, dizendo que a sombra era boa, que embaixo tinha pedra, não dava para plantar. Mas talvez o que fez eles deixarem a figueira bem ali era uma coisa que ela tinha, um cipó que vinha da copa, retinho, liso, perfeito. Chegava a uma altura de pouco menos de 1 metro do chão, subia como tinha descido, uma perfeição. Um balanço tão perfeito que nem parecia que era pela mão da natureza que aquilo tinha sido feito. E esse povo simples, quando vê uma coisa que não consegue explicar, respeita, costuma deixar. Eles deixavam lá em cima do morro um tronco oco de imbaúba com as ferramentas para não ter que trabalhar carregando toda vez que subisse e descesse. Umas 2 ou 3 panelas de barro para poder cozinhar uma espiga de milho verde, uma mandioca
na hora de ter que lanchar, deixavam tudo isso lá. Uma manhã eles subiram o morro e viram aquele desmazelo, as ferramentas tudo esparramada, panela de barro quebrada e uma foice cravada na árvore mais alta que tinha por lá. Eles acharam que podia ser os filhos de um homem muito relaxado que tinha lá, o Altamiro. Aqueles moleques, pai, estão sempre fazendo coisa na casa dos outros, mexendo nos ranchos de canoa, roubando galinha das vizinhas. Eles estão sempre querendo incomodar, são malignos, só fazem coisa de incomodar as vizinhas. Eles resolveram, então, que na lua cheia seguinte, quando ficar claro para os danados fazer as coisas que gostavam de aprontar, eles iam para lá, na roça, para pegar eles, como diziam, com a boca da botija. Mas nós vamos dar uma coça, quer dizer, uma surra. Cedo, antes da lua nascer, eles já estavam lá se escondendo atrás de uma grande pedra que tinha, se acomodando para esperar. Mas, como acordavam com o cantar do galo, iam dormir cedo com as galinhas. Já estavam meio que caindo um por cima do outro e a lua recém-de-quina no céu. Mas quando a lua estava lá no meio, eles acordaram com aquele escarcéu, uma barulheira e aquela risada de arrepiar. E aquela voz a gritar: dancem, meus bonequinhos, vamos homenagear nosso chefe! Os dois foram subindo na pedra, com os olhos arregalados, a garganta travada, por sorte nem conseguiram gritar. Foi por isso que conseguiram se salvar. Sentada no balanço a bruxa transformada. Escamas, garras, a cara feito bicho e aquele cabelo feito vassoura a varrer a cada vez que se balançava. Em volta dela dançavam figuras animadas, transformadas. Sabe-se lá por que artes de magia, cabeças de panela, corpo e braços de ferramentas. Aquilo era uma festa em homenagem ao mestre daquela criatura, aquele do fundo, lá da terra, que ninguém quer falar o nome porque pode chamar. E por isso tem tanto apelido. É o cão, o coisa ruim, o chifrudo, o pé redondo. Um sabat bruxólico. Eles então foram saindo de fininho, desceram o morro assim meio de gatinha, levantaram e correram, trupicavam levantando e gritando, chegaram: pai, mãe, tem bruxa na roça! E foi vizinho acordando: o que foi, o que não foi? Tem bruxa na roça do Belé? Meu Deus, o que é agora? A notícia se espalhou. Lá na costa da lagoa, veio o Sibirino, um compadre, padrinho do mais velho do Bilé. Veio conversar, como é que a Benta vai, e os meninos como é que tá. E de repente ele chegou no que tinha levado ele até lá. E essa história de balanço é verdade? Então não é? O Bilé chamou os que viram, ele quis olhar. Subiram os 4 até lá. E ele, que gostava muito de dizer que essas mulher bruxa a gente tem que enfrentar, falou para Bilé: Bilé, meu compadre, você fez muito mal de deixar esse balanço aqui, ó. E juntando palavra ao gesto, pegou o facão que tinha na cintura e cortou o cipó bem no meio do balanço. Das duas pontas, ao invés de pingar seiva, o que seria esperar, um fogo vermelho foi o que saiu. E depois que o fogo apagou, é igual ao sangue. Uma coisa vermelha foi o que pingou.
Ele ficou muito assustado. Disse que ia ter que voltar para casa porque tinha deixado o trabalho não terminado e saiu de lá. Bilé e os filhos, se saísse com aquela sensação, não voltavam mais na roça, iam perder todo aquele trabalhão. Então foram pegar as enxadas e roçar lá do outro lado, bem longe do balanço, na roça do feijão. Mas antes do sol descer atrás do morro da lagoa, aproveitar que era dia, guardaram as ferramentas e pegaram o caminho de casa. No que passaram a cerca da roça, eles viram aqueles pés sair do capim, foram olhar e era o compadre Sibirino, a cara branca, os beiços roxos e aqueles olhos arregalados, estatelados de não ver. Levaram ele lá embaixo, chamaram a benzedeira, nessa época sacandinha, até o lugar que ele estava, e ela disse que chamaram ela muito tarde, mas ela ia tentar, que a responsabilidade era grande, mas que ficasse lá na sala ou na rua, e ela ia tentar exorcizar aquele homem que enfrentou as mulheres bruxas com facão. Os vizinhos apareciam, a Benta servia um cafezinho, um biju, a outra vizinha vinha com um bolinho, acabei de fritar de banana, vocês vão gostar. E aquela reunião de gente na sala já parecia um velório. Do quarto se escutava a rezadeira murmurar, até que de repente já era noite e ela apareceu, o rosto cansado, todo mundo se calou esperando o que ela ia dizer. Ela olhou e disse que era melhor chamar o padre, não tem mais jeito. E foi mulher chorando, homem falando e aquela confusão, e nisso se escutaram passos vindo de lá onde estava o compadre, e era ele, o Sibirino, aquela cara branca, os olhos arregalados, ele vinha caminhando, todo mundo apartando para deixar ele passar. Chegou na porta da casa, que estava avisada para o morro da lagoa, aonde tinha sido achado o talhe do balanço. E ele apontou. E pela última vez aquela boca falou, mais uma voz que vinha lá do fundo da alma, ou das entranhas, sei lá. Eu tô no balanço do morro. E o homem desabou. Caixão, nunca mais levantou. Dizem que quando Bilé, dias depois, voltou na roça para trabalhar, saiu de lá a correr, porque o cipó se emendou como se nunca tivesse sido cortado. A roça, o mato comeu. Mas até hoje, em noite de lua cheia, que dá para escutar longe, naquele silêncio, quando tem pouco vento, o povo da lagoa escuta um gemido vindo do mato, lá no morro, nesse lugar que ninguém mais voltou. Eles dizem que é o compadre Sibirino, que virou alma penada, e até hoje sua alma está lá, presa ao balanço, a gemer na lua cheia, para quem quiser escutar.